Quem for chegando, já pega o trem andando. Amém? Se você puder fechar os seus olhos aí, em nome de Jesus, vamos clamar pela graça e misericórdia de Deus sobre a nossa vida. A verdade da palavra de Deus é o que liberta o nosso coração, o que liberta a nossa alma, o que liberta a nossa vida. Então que hoje a gente possa ser um pouco mais livre do que a gente foi ontem. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais uma noite de estudo. Te agradeço pela tua palavra que traz vida sobre nós. Eu peço a tua bênção sobre cada lar que está conosco neste momento. Espírito Santo de Deus, unge a nossa mente para que possamos compreender tudo que o Senhor tem para as nossas vidas nesses dias. Em nome de Jesus, nós colocamos o nosso coração nas tuas mãos para que o Senhor direcione para onde o Senhor queira. Eu peço que o Senhor envie anjos, guerreiros sobre cada lar, guardando cada família que está conosco, aqueles que ainda estão para entrar nesse momento de estudo. Cerca cada um com proteção, guarda os nossos filhos. Tudo nós confiamos e colocamos diante do Senhor nesta hora, Deus. Eu peço a tua graça para que eu possa ministrar tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, tudo aquilo que eu tenho aprendido nesses dias. E se não for a tua graça e o teu Espírito Santo, Deus, nada disso é possível. Por isso, nessa hora, eu dedico toda a honra ao Senhor, toda a glória ao Senhor. Que o teu nome seja exaltado através desse estudo. Gera temor no nosso coração. Gera reverência pelo teu santo nome. E em nome de Jesus, Deus, que o Senhor seja exaltado mais uma vez. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ter certeza que eu pausei o vídeo aqui, tá pausado, senão o Bruno começa a cantar aqui, o Bruno Morada, aí já viu, né? Já abra sua Bíblia em Mateus 24. Glória a Deus. Nós estamos gravando o estudo, depois ele vai para o meu novo canal no YouTube. Eu fiz um canal novo, eu tinha um, eu encerrei, eu abri outro, depois eu mando o link para a Ariane. Eu já coloquei no grupo, mas depois eu coloco o link de novo para ela. E aí eu vou colocando alguns outros estudos que eu tenho já gravado. E de vez em quando eu vou postando alguma coisa mais breve lá, né? Que os nossos estudos aqui eles dão 1h e pouco, né? Mas hoje eu vou tentar terminar, em vez de 1h30, eu vou tentar terminar com 1h25, tá? Não, vou tentar terminar o mais rápido possível. Mas a gente tem bastante coisa para ler na Bíblia. Eu pedi para vocês separarem as Bíblias de vocês, ou a Bíblia, né? Lápis, borracha e calculadora, gente. Hoje tem aula de matemática no estudo de escatologia. Isso aí, ó, a Cíntia já pegou a científica, né? Hoje vamos usar um pouquinho de calculadora aí. Vamos entender como que é feita aquela conta das 70 semanas de Daniel, né? Aquilo é tão confuso, né? Mas a gente vai ver na Bíblia Deus ensinando como que resolve aquela conta. Né? Não precisa de revelar, sabe, irmãos? A turma ora assim, Deus, revela isso pra mim. Às vezes se você tivesse lido a Bíblia, resolvia. E aí Deus não fala e a pessoa vem conversar com a gente. Deus não fala, ele não fala porque ele já escreveu, meu irmão. Já está escrito, então. Lê, né? Imagine só que Deus falou com Abraão, falou com Isaac, falou com Jacó. Aí ele chama Moisés e ele fala, Moisés, escreve, porque se todo mundo que eu tiver que chamar, eu tiver que falar tudo de novo, eu não vou dar conta. Escreve aí, Moisés, que daqui pra frente o pessoal tudo vai escrever. Mais ou menos assim, né? Que se fosse, tem a tradução João Ferreira de Almeida, tem a nova versão internacional, a do David Esther. Seria assim que seria a tradução do Juliano. Escreve aí, Moisés. Por favor, né? Então, a Bíblia, ela traz as respostas, amém, irmãos? Eu não estou ouvindo você, mas vou acreditar que você falou um amém, né? Amém! Vamos lá então, Mateus 24, versículo 15. Semana passada nós lemos, né, de forma de estudar versículo por versículo, e semana retrasada também, ó,
né, do 4 ao 14. Agora a gente vai começar no 15. E a minha intenção é ler até o 31. Em nome de Jesus, essa é a minha intenção, da gente terminar até o 31 hoje. Diz assim o versículo 15, Mateus 24, capítulo 24, versículo 15. Diz assim: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Eu podia até falar, como você já leu comigo, então entenda, né? Mas vamos caminhar junto nesse trem aqui pra gente compreender com mais calma, né? Então quando Jesus, daqui pra frente, até o versículo 29, irmãos, até o 28, melhor dizendo, Jesus está liberando palavras sobre Israel. São coisas que vão acontecer para trazer um despertamento para Israel. Porque Israel, parte dele ainda espera pela vinda do Messias. A grande maioria de Israel ainda não acredita que Jesus é o Messias, que ele já veio, porque para eles Jesus tinha que vir e salvar o povo da opressão e estabelecer o reino segundo a linhagem de Davi. Havia essa promessa, só que essa promessa foi cumprida em duas partes. Primeira vez, Jesus veio para trazer salvação, para livrar a humanidade do pecado, e a segunda vez ele vem como rei. Então ele não vem, da próxima vez ele não vem para salvar ninguém. Irmãos, ele veio a primeira vez como cordeiro, agora a próxima vez ele vai se manifestar como um leão. É importante a gente entender isso. Amém? Eu tenho mania de ficar falando amém, mas a super fala amém aí pelo menos, amor. Pra eu ficar empolgado. E aí Jesus aqui ele abre, ele explica, ele vem falando com os judeus aqui em particular, do 15 ao 28. E no 15 ele fala, quando vocês virem o que foi profetizado através de Daniel, o sacrilégio, né, no lugar santo. E aí, para a gente entender um pouquinho melhor disso, a gente tem que voltar para Daniel. O que Daniel falou, profetizou sobre esse sacrifício, esse sacrilégio, né? Então venha comigo em Daniel 9, livro do profeta Daniel. A gente vai ler o 27, mas depois nós vamos ler do 20 em diante. Eu vou ler o 27, que é específico sobre essa citação de Jesus. E aí a gente lê tudo pra gente só para você ter uma ideia do que foi acontecendo ao longo dos séculos. Então Daniel 9:27 diz assim: com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe foi decretado. Então, uma semana, né? Essa é uma semana, como que a gente entende? Olha, venha comigo aqui para o versículo 20 em diante, para você ver que vai falar várias vezes dessa maneira. Sobe um pouco aí. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, a hora do sacrifício da tarde. Essa hora provavelmente é às 3 horas da tarde, tá, irmãos? Ele me instruiu e disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Agora, do 24 em diante, ele começa a falar, trazer a resposta para a visão de Daniel.
70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a culpa, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída, a Jerusalém, né, ele está falando aqui. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governo que virá. O fim virá com uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolação serão decretadas. Desolações foram decretadas. Aí o 27, que é o texto que Jesus comenta. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe foi decretado. Venha comigo em Daniel 11, 31. Tudo isso aqui fala de Cristo, Jesus Cristo, e fala do anticristo. O 11:31 fala assim, Daniel 11:31. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo o sacrilégio terrível. Venha comigo para o 12, Daniel 12, 11. 11 e 12 nós vamos ler. Vamos ler o 13 também, aí já acaba, Daniel. Depois de abolido o sacrifício diário, colocarão o sacrilégio terrível. Haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Irmãos, como é gostoso ouvir um negócio desse, né? Você vai descansar e você vai receber sua herança. Irmãos, aqui Daniel está falando, ele separa toda a história sobre a vinda de Jesus. Ele fala sobre a invasão que Israel sofre, Jerusalém é destruída. Ele fala que Jerusalém é reerguida. E ele fala que no final se virá alguém, né? Ainda em Daniel 27 ele fala que alguém, né? A gente entende que é o anticristo porque João explica isso, Paulo explica isso. Aí é que eu vi a mensagem da Ariane que eu fui ler. E aí Paulo também fala sobre o anticristo, né? A gente vê lá em Tessalonicenses. João fala em suas cartas, né, sobre o espírito do anticristo que já está agindo. Nós já vimos isso, né? E aqui ele fala das semanas. E como que a gente calcula essas semanas? Para a gente entender como que faz o cálculo dessas semanas, a gente tem que ir para Levíticos 25. Em Levíticos, Deus ensina a gente fazer essa conta. Eu vou ler o 3, 25, 3 e 4, e depois a gente vai ler o 8, que é o que ensina literalmente fazer a conta. Mas eu já vou ler o versículo 3 e o 4 do capítulo 25, porque eu vou falar o que significa aquilo ali para você já ter lido comigo. Então, Levítico 25, 3 e 4 diz assim: Durante 6 anos semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita das suas plantações. Mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso,
um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Venha comigo para o versículo 8, que vai ensinar a calcular essas contas de semanas. Contem 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de 7 anos totalizam 49 anos. Então aqui Deus ensina que para ele essas semanas representam anos. Então 7 semanas, cada semana é um ano. E aí ele fala, você vai multiplicar 7 vezes 7, tá mastigadinho, né, irmãos? Né? Tá facinho de entender, né? Eu acredito em nome de Jesus que ninguém passou luta com isso. Então você pega aí sua calculadora, que eu pedi para você deixar no jeito. Eu tô com a minha aqui, tá? E a gente vai fazer essa conta que Deus ensina em Levítico. Né? São 7 semanas vezes 7 semanas, igual a 49. A gente está refazendo a conta que Deus ensinou, porque depois a gente vai fazer a conta lá em Daniel. Esse aqui é o jubileu, 49 anos, a cada 49 anos é liberado o jubileu sobre a terra. Deus faz... Esse ano de 7 que a gente leu aqui, né? A gente leu lá o versículo 3 e o 4, a palavra usada ali está colocada para a gente traduzida como Shabat, como sábado. Mas no hebraico o termo correto ali é Shemitah. O que é o Shemitah? O Shemitah é a terra, ela é cultivada por 6 anos, e quando chega ao 7º ano, a terra não é cultivada, é o descanso da terra. O descanso da terra é o ano de Shemitah, é o sábado da terra. Faz um joinha aí se você está entendendo. Tá todo mundo ouvindo aí? Tá? Quando Jeremias profetizou que a nação de Israel seria levada cativa por 70 anos, irmão, 70 anos são quantos anos sem descanso da terra? Coloquem aí, mandem aí. Você pode fazer a conta de divisão, ou você pode multiplicar. Se você pensar que... É que eu já sei a conta, né? São quantos anos que a terra não descansou? O povo de Israel tinha que fazer esse Shemitah, esse Shabat da terra, esse descanso da terra, não fez. Se ia ficar preso 70 anos vezes 7, se eles iam ser levado cativo por 70 anos como profetia. Eu não vou ler tudo lá em Jeremias, para a gente andar aqui. Então a terra ficou 490 anos sem descanso. A terra de Israel. Aí sabe o que deu? Isso aqui eu estou falando algo para Israel, tá, irmãos? A última semana vai atingir a gente vai entender isso já. Mas Israel não guardou 7 anos, o Shabat, o Shemitah, né? O ano de descanso da terra. Por 490 anos eles não guardaram esse Shemitah. Exatamente, Léo. Eu ia falar isso, mas o Léo já adiantou. O milênio é um Shabat. O milênio é um sábado. É um descanso da terra. Eu não vou dar... Daqui a pouco a gente vai parar com o estudo online, a gente vai ficar presencial, e eu vou falar sobre o milênio, literalmente o milênio, na aula presencial. Eu estou falando de escatologia aqui, milênio é outro assunto. Amém, irmãos? Não fiquem bravos comigo não, mas né? Senão fica desgastante pra gente, né? Então essa aula de quarta-feira ela vai ser mudada para sexta. Né? A gente está abrindo uma igreja, a gente vai dar esse estudo de sexta, e eu vou dar um estudo do milênio. O milênio é um Shabat.
A Bíblia fala como será esse Shabat. Então Israel não guardou por 490 anos esse sábado, esse descanso da terra. Aí Deus leva eles cativo para a Babilônia. Daniel tem a revelação que isso ia acabar. Só que aí Deus joga mais semanas nas mãos de Daniel. Vamos lá em Daniel de novo, que agora você já aprendeu a fazer a conta. Você anotou aí em Levíticos, né? Como eu sempre falo, a Bíblia explica a Bíblia, né? Essa é a regra da hermenêutica, né? Vamos lá em Daniel de novo. Eu saí de Daniel. Então ele fala aqui, ó, que serão 70 semanas. Só que essas 70 semanas, ela é separada em 3 partes. Ele fala que as 70 semanas foram decretadas, né, no versículo 24 aqui de Daniel 9. Eu estou sendo minucioso, irmãos, porque eu quero que você entenda essas semanas. A gente lê isso na Bíblia e muita gente fica, mas como que faz essa conta? Eu ensinei a fazer a conta agora. E agora a gente vai ver, vai fazer uma separação do que já se cumpriu e do que vai cumprir. Tá? Então ele fala aqui, 70 semanas estão decretadas. Foi decretado isso sobre Israel, sobre a cidade santa. Irmãos, Israel é o relógio do mundo. Você quer saber o andar da carruagem? A gente tem que dar uma olhada para Israel. Qual é a movimentação que eles estão tendo para esses dias? Ele é o relógio do mundo. Então, venha comigo lá para o 25 aqui. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas. 7 semanas a gente já sabe quanto que dá, né, irmãos? 7 semanas e 62 semanas. Então ele, ao invés dele fazer uma conta e juntar tudo, ele coloca 7 semanas. 7 semanas dá quanto? 7 vezes 7, 49 anos. Só que não é essa conta que a gente tem que fazer. A conta que a gente tem que fazer é 62 mais 7. Por quê, Juliano? Porque ele falou que é esse a conta. Por que ele não juntou? Porque havia uma profecia específica para Israel se cumprir, que levaria 49 anos. Toda a libertação da Babilônia, tudo isso levou em torno de 49 anos. Mas aqui ele junta as duas porque ele está falando da vinda do Messias, a morte do Messias. Só para você entender, faça a conta comigo, 62, volte um pouquinho, 62 vezes 7. Deu 434 anos. Essa aqui é a data do ponto zero de Daniel até a vinda de Jesus na Terra. 62 semanas. Versículo 25. 62 semanas. De Daniel, se você pegar os livros históricos, os livros arqueológicos, o ano zero que Jesus nasceu dá 430 anos depois de Daniel. 434 anos. 434 depois dessa profecia, Jesus nasceu, irmãos. E no período de mais 49 anos, Israel começou a ser assolada. E foi destruída por completo Jerusalém. Nos próximos 49 anos depois de Jesus. Né? Eu já falei aquele dia, Tito mandou invadir a cidade, né? Depois outro imperador invadiu, então não vou voltar nisso porque eu já falei outras vezes, então não vou entrar no detalhe que eu já falei da outra vez, né?
Então só para você entender. E aí depois dessa vinda de Jesus, ele veio para salvar. Ele, né? A gente vê o texto falando aqui, né? O ungido, né? O 25 aqui. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. E já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governo que virá. Depois da Babilônia veio os medos e os persas, veio os gregos, depois veio os romanos. É o último império, é o império do fim. Nesse império do fim ainda existe parcialmente esse império, irmãos. A igreja romana está ligada a isso, ok? E aí ele separa das 70 semanas, que na nossa conta aqui, 62 semanas mais 7 dá 69, né? Vamos fazer a conta aqui. Eu pulei. 62 semanas mais 7 semanas. Dá 69 semanas. Tudo isso que eu falei agora se cumpriu vezes 7 em 483 anos. A vinda de Jesus, a morte dele e a destruição de Jerusalém. Tá? E aí ele reservou para o tempo do fim uma semana. E nessa semana, no versículo 27, fala que no meio dessa semana será quebrada uma aliança. E será colocado o sacrifício. Se dará fim, né? Desculpa, se dará fim ao sacrifício e à oferta. A gente leu lá no capítulo 11 também falando isso, no capítulo 12. Agora, que sacrifício é esse? Entendam bem, isso aqui é um contexto para judeu, o judeu vai entender. Exatamente isso. E a gente vai ver na Bíblia, no Velho Testamento, essa oferta, esse sacrifício. Oferta é oferta, mas que sacrifício é esse? Eu quero que você abra comigo em Números 18. Eu não vou ler na judaica, né? Traduzida completa, eu vou ler na NVI mesmo para a gente entender. A gente vai ler do 8 ao 13. É uma leitura um pouco longa, mas eu quero que você tenha esse texto anotado para você entender. Eu já vou colocar aqui diante de vocês que o dízimo é um tipo de oferta. Só que é uma oferta de sacrifício. Que oferta é essa? É a oferta movida. A oferta movida pegava o animal, dividia no meio. Metade era uma oferta queimada, né? Oferta de sacrifício, oferta queimada. Metade dessa oferta era queimada no fogo e a outra metade ficava para os sacerdotes, para os levitas. E era a 10ª parte que o povo tinha que dar. Essa era a oferta movida. Né? Que é a 10ª parte, que é o dízimo. A gente vai ler aqui, a gente vai entender melhor. Mas eu já estou adiantando para você saber do que eu estou falando. Então o Senhor disse a Arão, no 18, do 8 em diante: eu mesmo o tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim. Todas as ofertas sagradas que os israelitas me derem, eu as dou como porção a você e seus filhos. Das ofertas santíssimas, vocês terão parte do que é poupada do fogo. Dentre todas as dádivas que me trouxerem,
como oferta santíssima, seja oferta de cereal, seja pelo pecado, seja pela reparação, tal parte pertence a você e aos seus filhos. Eu não vou continuar lendo aqui até o 13, não é muito. Vamos pular aqui, deixa eu ver para onde que eu posso pular. Vamos pular para o 20. Tá falando dessa oferta. Tá? Depois você vai lendo, aí eu vou ganhar um pouco de tempo. Aí do 20 em diante ele fala de novo, né? Disse ainda o Senhor a Arão: você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. A sua porção e a sua herança entre os israelitas dou aos levitas todas as contribuições, ou os dízimos, ou as ofertas. Na judaica fala contribuições, porque é um tipo de oferta. Pelo trabalho que fazem ao serviço na tenda do encontro. De agora em diante os israelitas não... Bem, eu vou pular essa parte aqui também, que a gente começa a ler ao 24. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos, né, ou contribuições, que os israelitas apresentarem como... Aí na sua vai estar contribuição. Ele fala os dízimos, pode ter tradução que esteja como oferta, a sua está como? O 24. 18:24. Porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Que apresentam ao Senhor como oferta, tá? Que essa oferta que é parcialmente queimada. Por que ela é parcialmente? Porque metade tinha que consagrar a Deus e metade era o sustento dos levitas. Está entendendo isso, irmãos? Em nome de Jesus. Então é um dízimo que o povo de Israel apresenta como oferta. Por que eu estou explicando isso? Porque isso será tirado naquele dia. Quando o anticristo se manifestar, na segunda parte da semana, nos últimos 3 anos e meio, o sacrifício que ele vai tirar é o dízimo e as ofertas. Eu vou continuar lendo aqui com você o 25. Diz assim: o Senhor disse depois a Moisés: diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que lhes dou como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Essa contribuição será considerada equivalente ao trigo, tal. Onde que ele... O 28 aqui, ó. Assim vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos recebidos dos israelitas. Desses dízimos vocês darão contribuição ao Senhor, do Senhor ao sacerdote Arão. O que é isso aqui? Esse é o que a gente chama de dízimo dos dízimos. Tem Bíblia que já fala isso. Tem tradução que já fala isso. Então o levita recebia o dízimo da tribo que ele cuidava e ele trazia a 10ª parte para Arão. Arão pegava desse dízimo, ele pegava 10%, uma 10ª parte dessa contribuição e dava para Moisés. Sempre tem alguém acima, irmãos. Sempre tem um sacerdote acima do outro, tá? É importante a gente entender. A gente não vê Moisés dando para outra pessoa, mas nós entendemos a importância de dar o dízimo para alguém, né? Eu já tive... Esse é o dízimo que eu ensinei para vocês. Não é oferta de primícias, não. A primícias é uma oferta, o dízimo é outra coisa, tá? Esse é dízimo, a 10ª parte, é uma oferta movida. Ele separava metade do animal, né, dos grãos, tudo ele separava, parte ele movia como se fosse colocar no altar e não colocava no altar, porque aquela era a parte dele. Deus deu para os levitas, Deus deu para os sacerdotes essa parte. Tá ok? E aqui, né, o 31 ele fala algo interessante. Ele fala: olha, você e suas famílias poderão comer dessa porção em qualquer lugar, pois é o salário pelo trabalho de vocês na tenda do encontro. Ao apresentarem a melhor parte, vocês não se tornarão culpados e não profanarão as ofertas sagradas dos israelitas para que não morram. Então, se eu não redizimar, eu estou trazendo...
o levita não redizimasse, não desse o dízimo dos dízimos, ele estava em pecado, ele trazia maldição sobre Israel, a ponto deles morrerem. Tá? Eu estou explicando o que o Velho Testamento fala sobre o dízimo. Juliano, isso mudou? Se não tivesse dízimo no Novo Testamento, teria mudado. Mas Hebreus 7 fala que tem dízimo no Novo Testamento. Nós estamos debaixo do sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7 fala isso. E esse sacerdócio recebe dízimo. Juliano, não concordo com o dízimo. O problema é seu. É um grande problema seu. É um grande problema, né? Porque é bíblico, não é a sua parte. A palavra dízimo no hebraico é maser, que significa a 10ª parte. Só que ela é a 10ª parte da provisão. Ou seja, esse dízimo que você dá nunca foi seu, é provisão do que Deus te deu. E aí ele exige isso. E eu vou te dar uma notícia. Não é lei, Léo, exatamente. Não é lei, porque Abraão deu o dízimo. Gênesis 14. Ele volta da guerra contra os reis que invadiram Sodoma e Gomorra. E ele encontra Melquisedeque, rei de Salém. Rei de Salém. Aí Melquisedeque lhe dá pão e vinho e Abraão lhe dá o dízimo de todas as coisas. Gênesis 14 fala isso. Então aonde que eu dou o dízimo, Juliano? Aonde você come pão e vinho, aonde você toma a ceia. Tá na Bíblia, irmãos. Tá? E aí, Hebreus 14 fala só sobre isso, só sobre dízimo. O sacerdócio de Jesus, que é segundo a ordem de Melquisedeque, sempre recebeu dízimo. Desde Abraão. A lei veio com Moisés. Eu estou falando de princípio. Gênesis, a palavra Gênesis significa princípio. Bereshit. O livro do princípio. Ali estabelece os princípios. O princípio está acima da lei. Foi quebrado um princípio, Deus teve que enviar a lei. Por quê? Porque a lei mostra o pecado. A lei não veio para salvar ninguém. A lei veio para mostrar que existe pecado. Amém, irmãos? Então, quando o anticristo se manifestar, ele vai, depois de 3 anos e meio, tudo tranquilinho, tudo lindo, a gente vai ver isso. Muito provável que a gente veja isso, irmãos. Como eu falei na aula da semana passada, né? Quando eu falei das 3 linhas de raciocínios do arrebatamento. E por que ele vai ter que parar de pegar esse sacrifício? Tem um motivo que a Bíblia diz. Vamos lá em Apocalipse. Então, o povo judeu vai entender, quando for tirado esse sacrifício, eles não puderem dizimar, eles não puderem ofertar, eles vão saber, não é o Messias. Não é. Ah, Juliano, então se eu for numa igreja que não aceita, que é contra o dízimo, saia de lá, ela já opera no espírito do anticristo. Ela já está operando no espírito do anticristo. Você entende isso, irmãos? Espero que você entenda isso. Não sei o que o Leandro colocou aí, que a Ariane também falou que também quer saber. Eu não estou vendo o chat aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar metade do chat aqui. Quer dizer que podemos viver nos princípios? Sim. Nós devemos viver nos princípios. Aí a lei foi colocada dentro de nós. Romanos 1. Tá, você lê lá. Romanos 1 e Romanos 2. A lei foi colocada dentro de nós. Exatamente, Léo. Dízimo é princípio e não lei. Dízimo é um princípio. Vem antes da lei. Amém? Olha Apocalipse 12 aqui, diz assim, vou ler do 1 em diante, vamos ler tudo que der aqui, o máximo possível. Só o capítulo inteiro. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos seus pés,
uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. A sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher, que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um menino, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Essa mulher que muitos dizem que era Maria, o diabo tentou impedir o nascimento de Jesus ali, e Deus o tomou para si. Eu vou citar de novo o David Esther, que ele comenta que esse varão aqui, isso eu aprendi com ele, né? Eu já vi a doutora Naira Pedrini falando sobre isso também, e eu concordo, entendi o conceito deles, e vou passar o mesmo para vocês. Esse menino que nasce é o que a Bíblia fala em Apocalipse 2, sobre o vencedor, aquele que vencer. Aqui fala que o seu filho foi arrebatado para junto, primeiro no 5. Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Venha comigo em Apocalipse 2. Só para você saber, Salmo 2:27 fala isso, é uma profecia acerca do Messias. Mas olha o que Jesus fala em Apocalipse 2, versículo 26 ao 29. Jesus diz assim: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim. Eu gostaria que você repetisse para eu ouvir, até o fim. Darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará até o fim, aí sim. E as despedaçará como a um vaso de barro. E eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, toda vez que você vê o vencedor aqui, entenda que isso somos nós, que estamos lutando contra o pecado, contra o mundo e contra o diabo, para permanecer em santidade diante de Deus. É desse povo que Jesus está falando. Então o que ele recebeu, ele ia ter autoridade. Ele recebeu de Deus a autoridade para reger as nações com cetro de ferro e as corrigir como se fosse um vaso de barro que bate e quebra e vai ser reconstruído, como Jeremias fala sobre a casa do oleiro. Deus dá essa autoridade. Aí você fala: Juliano, mas fala que ele está sentado no trono. No trono não é Jesus que está sentado? Olha aqui o que fala em Apocalipse 3, 21. Apocalipse 3, 21. Ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Irmãos, eu tenho tranquilidade em falar para vocês que aquele texto que nós lemos em Apocalipse 12 está falando desse grupo de pessoas. O mesmo tribulacionista usa esse texto como base, porque aqui é interrompido os 3 anos e meio e começa a segunda parte da grande tribulação. Como eu sei isso? Porque olha aqui o versículo 6 de Apocalipse 12. Eu espero que você tenha entendido isso que eu falei do vencedor, desse varão, né? Se você ler todo Apocalipse 2 ali, você vai ver que fala várias vezes, todas as igrejas, o capítulo 3 fala também, né? Sobre as 7 cartas, e ao que vencer, é o que vencer, é o que vencer, está ligado a esse Apocalipse 12. Tá?
David Esther tem um estudo muito bom só falando sobre isso, mas está em inglês. Como eu já estudei isso com ele, eu estou dando uma enxugada para vocês, para ser um pouquinho mais objetivo, tá? Olha o versículo 6 do capítulo 12, diz assim: a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1265 dias. Irmãos, agora aqui, ao invés de falar de semana, falou de dias. E aqui para a gente entender, o nosso calendário é o calendário gregoriano. O calendário judaico, ele tem 11 dias a menos. Então, se o nosso calendário tem 365 dias, o calendário judaico ele vai ter menos 11, vai dar quanto aí, sua calculadora? São 365 dias que nós temos no ano, no calendário gregoriano. O judaico vai ter 11 dias a menos, que dá 354 dias. Tá? Então, quando ele fala que durante 1260 dias, nós vamos usar o cálculo, praticamente ia dar, se usasse o gregoriano. Ia dar uma diferença de dias que as pessoas questionam. Ué, mas está dando um pouquinho mais de 3 anos e meio? É porque a conta tem que usar o calendário judaico. Tá, irmãos? Era um judeu que estava falando aqui. Jesus é judeu, tá, irmãos? Você não é antissemita não, né? Você não é contra o povo de Israel não, né? Porque foi de lá que veio a promessa, né? E olha a conta como que fica aqui. 1260 dias. É isso, né? Durante 1260 dias. Dividido por 354. Vai dar 3,5, né? Tudo bem aí? 3,5, 3 anos e meio. Aí aqui, Satanás, acontece o que com ele? Ele é lançado na terra. Como que eu sei disso? Vamos continuar lendo. Versículo 7 em diante aqui de Apocalipse 12. Houve então uma guerra nos céus. Nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. Tá assim na sua Bíblia também? Não? A sua tá como? No céu só. Só no céu? Ficou pobre a sua tradução. Ao versículo 9. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Aí, o 10 em diante fala assim: então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida, portanto celebrem-no os céus e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher, que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que ela pudesse voar para um lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo. Aqui nós sempre trazemos esse tempo, 1 ano, tempos, 2 anos e meio tempo, 3 anos e meio. Fora do alcance da serpente. No 15, então a serpente fez jorrar da sua boca um rio para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio,
que o dragão fizera jorrar de sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar, ou diante das nações, irmãos. Então aqui a mulher representa a igreja. Sempre que você vê na Bíblia falando de mulher, falando do casamento entre um homem e a mulher, está falando de Deus e Israel, Jesus e a igreja. Então da mulher, da igreja, irmãos, sabe quando a gente fala assim, a igreja vai ser arrebatada? Não é, não. São pessoas que estão dentro da igreja. Você está entendendo isso? Faz um joinha para mim. Porque a igreja é muita gente. O pessoal que vai na igreja é muita gente. Não é tanta gente assim, não, irmãos. Sinto dizer, viu? É aqueles que guardaram o testemunho pela palavra. Né? Não foi o que nós acabamos de ler? São aqueles que não amaram a própria vida, entregaram ela a ponto de morrer por amor à palavra de Deus, ao testemunho de Cristo, à pessoa de Jesus. É o que a gente leu agora aqui. São essas pessoas que vão vencer, que serão assim arrebatados um dia. Em nome de Jesus, nós estamos nesse grupo. Amém? Nós estamos nesse grupo. E aí Satanás ele desce na terra e o que ele faz? Venha comigo em Apocalipse 13. Aqui vai falar, a gente vai ler o 14 aqui, o 15. Aqui vai falar da besta que sai da terra, que é o anticristo. A besta que sai do mar é o falso profeta. Eu já tinha falado sobre isso, mas quando a gente entrar mais no texto de Apocalipse, eu vou caminhar um pouquinho melhor nisso com vocês. Acho que a partir da semana que vem a gente já começa a fazer isso, em nome de Jesus. Olha aqui o versículo 14 em diante. O 14 e o 15 só a gente vai ler, de Apocalipse 13. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ele enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada, mas contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que recusassem adorar a imagem. Tá? Então o que vai acontecer com o anticristo? Ele vai morrer. Quando terminar o primeiro período da tribulação, são 7 anos dividido na metade, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Quando der 3 anos e meio, ele morre. O diabo entra no corpo dele para operar sinais. Por que ele vai fazer isso? Ele tentou fazer isso com Moisés. Quando Moisés morre, ele quer o corpo de Moisés. E ele não consegue o corpo de Moisés porque Miguel vem para tomar o corpo de Moisés dele. Mas tá na Bíblia isso, Juliano? Tá na Bíblia. Não perca Apocalipse. Apesar que a gente já leu 13, mas volte um pouquinho comigo em Judas. Judas é capítulo único, então Judas 1, versículo 9. Tô sem água, a minha água tá ali, você pega pra mim, por favor. E abre aqui pra mim. Judas 1, 9 diz assim: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Só até aqui tá bom, irmãos, porque depois ele vai falar de outras coisas lá. Então o que acontece? Moisés morre, o diabo vem e quer se apoderar do corpo dele porque ele queria desviar Israel do propósito de Deus, fazer com que Israel pecasse contra Deus. Aí Miguel vem e pega o corpo de Moisés e enterrou em oculto, ou levou para a eternidade. E aí, na grande tribulação,
Deus vai permitir que o diabo faça o que ele tentou fazer lá na antiguidade, nos tempos antigos. Ele vai pegar o corpo do anticristo, desse legislador, desse homem que vai ter toda a autoridade política, econômica e religiosa. Ele vai deter essas três autoridades, que a gente vai continuar lendo na próxima parte desse estudo. Não hoje, mas na próxima parte. A gente vai entender isso. Continuar lendo o capítulo 13 lá de Apocalipse. E aí Satanás entra nele. Ele está recebendo as ofertas até aí. Ele está recebendo os dízimos até aí. Só que quando Satanás pega, ele entra no corpo dele, ele não pode tocar no que é santo. Então ele faz o quê? Ele proíbe a nação de Israel de levar os dízimos até o templo. E aí Israel vai saber, esse é um capeta. Eu vou falar sobre isso. O Leandro perguntou se o anticristo é hétero. Ele não é chegado, não. A gente vai ver depois, na hora que eu for entrar lá na besta que sobe do mar, na besta que sobe da terra. Ele não é hétero, não. O Leandro tá adiantando o trem aí. Moiou. Né? A gente vai ver que ele não é chegado, não. Até porque, irmãos, vai ser um ícone. A gente leu semana passada, vai ser proibido o casamento normal. Né? A gente viu lá, na verdade, o que a gente tem o Léo, Adão e Ivo. Adão e Ivo, que já tem a turma comentando, né? A gente vai ver o casamento hétero que nós temos, né? Homem com mulher, vai ser proibido. E vai quebrar tudo. Então tem que manifestar alguém que seja totalmente a favor desse movimento LGBT. Vai ter que se manifestar. Então a gente tem que entender isso. Vai crescer cada vez mais isso. E cada vez mais apoiadores desse movimento vai ter. Que não sejamos nós. A gente tem que receber, amar, ajudar eles a saírem dessa vida, como qualquer situação de pecado. Mas eu não posso apoiar esse sistema. Porque esse é o sistema que o anticristo já está colocando. Né? Está crescendo cada vez mais. Né? Então isso vai tomando corpo cada vez mais. Ok, irmãos? Aqui nós vimos... Né? Eu tinha... Levítico 10, do 12 ao 17, anote aí. Fala da oferta santíssima também, eu não vou ler. Levíticos 10, do 12 ao 17. Fala da oferta santíssima, né? Ali que os sacerdotes davam para... Os levitas davam para o sacerdote para o sumo sacerdote, e Moisés, e o sumo sacerdote para Moisés. Ali o texto fala que Moisés vem pegar a parte dele, e os filhos de Arão que sobraram, né, que 2 já tinham morrido, os outros 2 queimaram tudo. E Moisés fica bravo com eles e fala, olha, vocês não podiam, vocês tinham que ter comido a parte de vocês, eu tinha que comer a minha parte, porque é assim que tira a culpa da nação. Né? Eu lembro que uma vez o Leandro me chamou a atenção sobre isso, né, que a gente tem que comer do dízimo, porque é isso que tira a culpa do povo. Né? Quando o sacerdote come, né, é sustentado através disso. É por isso que Deus não dá herança, né, para os levitas, não dá herança para o sacerdócio. Juliana, então o pastor não pode ser rico? Nós não fomos chamados para enriquecer. É a ovelha, o povo que é pastoreado por nós vai enriquecer. E aí ele vai trazer os dízimos e nós vamos viver disso. Não concordo, Juliano. Vai para a igreja do anticristo. Lá não dá. Do espírito do anticristo. Lá não precisa dar dízimo. Ai, meu Deus do céu. É bom demais, viu? Amém, irmãos? Então vamos voltar lá em Mateus 24. Já entendeu o sacrilégio, o que é? Em nome de Jesus eu espero que você tenha entendido. Tá? Isso aí é um sinal para Israel despertar e entender o que está acontecendo. Aqui a gente vai ler coisas que vão acontecer com Israel ainda.
Tenho mais alguns minutos aí, a gente vai conseguir concluir sim, em nome de Jesus Cristo. Aí ele fala aqui no 16: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Irmãos, isso aqui está falando com o judeu. Tá? Essa é uma profecia para o povo judeu, específica para eles. Né? Se nós não fomos arrebatados no meso, vamos passar por tudo isso aqui. O Eric perguntou aqui: quem não dá o dízimo não tem salvação? Nós somos salvos independente do dízimo. Agora, uma frase que eu ouvi de um pastor amigo meu, pastor Zé Antônio, ele falou uma vez para mim que eu não dou o dízimo para ser salvo, mas porque eu sou salvo, eu dou o dízimo. Né? Então o que acontece? A gente entra no Evangelho, o Evangelho entra na gente. E então eu vou começando a obedecer a palavra de Deus. Eu vou lendo a Bíblia e eu tenho que entender que eu tenho que me converter à palavra de Deus e não a palavra de Deus tem que ceder para os meus caprichos, o que eu acho mais confortável. Então o que eu vou fazer? Eu entendo que o dízimo é bíblico, é uma parte que não pertence a mim. Então eu vou dar. Né? Por isso que o apóstolo Paulo fala: quem mentia não minta mais, quem roubava não roube mais. Então eu me converto, entendo que eu tenho que fazer isso e não faço, eu estou indo contra a palavra de Deus. O que eu entendo aqui? Que é uma pessoa que na verdade é crente, batizou, desceu as águas do batismo e fala: eu não vou dar o dízimo, ele não é salvo ainda. A salvação não entrou nele, porque a salvação é um processo que vai acontecendo na gente, porque a gente vai se rendendo ao Evangelho, vai se rendendo à palavra de Deus. Né? É como falar, um cara vai na igreja e ele está traindo a esposa. Né? Para vocês terem uma ideia, em Malaquias Deus trata a quebra da aliança do dízimo como a quebra da aliança de um casamento. Vocês entendem isso, irmãos? Leia lá Malaquias. Você pensa que Malaquias só tem o 3:8 lá? 3:8 ao 10? Ele fala isso. Que você deixou a esposa da sua mocidade. Assim como você me traiu, você deixou a esposa da sua mocidade, a mulher da sua mocidade, da sua juventude. Leia lá Malaquias 2, Malaquias 3, você vai entender isso. Entendeu? E Deus remete a isso. Né? O dízimo é uma aliança que eu tenho com Deus também. Porque Ele é o meu provedor. Né? É essa aliança que mantém Deus como provedor na minha vida. Não é o seu trabalho, não é o seu currículo. Né? Não é o meu currículo, não é a minha capacidade. Né? Não é o tempo que eu dedico ao estudo. É Deus capacitando o Juliano. Né? E é isso que gera sustento na minha vida. Né? Porque Deus me capacita, então Ele é provedor na minha vida. E assim com você no seu emprego. O meu emprego é ser pastor. Né? O sacerdote é o trabalho que Deus deu. Né? Tem um trabalho para isso. Né? Então a gente tem que entender a beleza de tudo isso. Né? Então a gente... eu perco a salvação se eu não der o dízimo. Qual é o problema? Não se rendeu à palavra de Deus. O dízimo faz parte de um processo de tratamento de Deus com o nosso caráter. Então eu tenho sim que consagrar. Né? Eu acho muito pesado ali em Malaquias, ele fala: roubará pois o homem a Deus. Entenda bem, Malaquias é dividido em duas partes. Eu não vou ler tudo ali de Malaquias, só vou mostrar onde divide ali para vocês e vocês leem ali depois para vocês entenderem. Malaquias 2 até o versículo... Deixa eu ver se é 8 mesmo. Cada Bíblia eu tenho anotado uma coisa, aí tem que pegar... Mas eu sempre ando com elas já meio perto assim, para não dar crepe. Malaquias 2 até o 10... Malaquias capítulo 2 até o 10 está falando com o sacerdote. Eu falei semana passada sobre isso, que o sacerdote, acho que semana passada, retrasada, quando Jesus entra no templo e quebra tudo, né? E fala a
casa do meu pai não será um covil de ladrões, né? É por causa disso aqui. Só que do 11 em diante, Deus está falando com todo o povo. Pode ler, ele está falando com o sacerdote, depois ele fala. E cometeu, né? Judá tem agido traiçoeiramente, e uma abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Se você ler do 2 até o 10, ele está falando com o sacerdote. Do 11 em diante, ele começa a falar com toda a nação de Israel. Aí ele fala, né, que da quebra de aliança, como é com a moça da sua juventude. Ele fala que Deus odeia o divórcio, né? E aí lá no capítulo 3 ele fala do homem roubar a Deus. Ele está falando com toda a nação do capítulo 2, do 11 em diante. É dividido em duas partes. A turma não faz a interpretação correta do texto, fala que ele está falando só com o sacerdote. É do 2 até o versículo 10. Do 1 ao 10 ele está falando com o sacerdote, que ao invés de sacrificar o animal que o povo comprava, né, eu expliquei aquela aula lá que trazia o animal de longe, o animal se machucava, não podia oferecer animal com defeito. Ele oferecia um animal com defeito, para o ano que vem ele vender aquele que ele já tinha vendido o ano anterior. Então o sacerdote estava fazendo isso, e Deus fala: eu vou esfregar esterco na cara de vocês, né? Vocês vão andar em vergonha, né? Como que eu vou falar isso para não ofender? Imagina uma pessoa que fala... Sabe quando uma pessoa fala assim, eu tô minha vida tá uma droga, um lixo, mas pensa na fezes, né? Se é sacerdote, irmãos, passando fome, ele está oferecendo algo impuro para Deus. Isso afeta toda a congregação. Deixa eu te explicar isso. Isso afeta toda a congregação. Toda a nação de Israel estava sofrendo essa culpa, né? Então, isso é uma responsabilidade nossa como sacerdote também, de oficiar aquilo que compete a nós, né? Dar o dízimo dos dízimos, né? Um sacerdote pode não fazer isso, ele vai estar, de certa forma, deixando de fazer a parte dele. Isso traz culpa sobre toda a nação. A gente já leu lá em Números, então eu não vou voltar lá, tá? A gente tem sim que achar alguém para você dar o dízimo dos dízimos, né? Eu tenho que achar, estou abrindo uma igreja, né? A gente tem um ministério que a gente já dá o dízimo neles, né? E a gente vai continuar fazendo isso, né? Porque isso é bíblico, né? Eu tenho que fazer como todo... Não adianta eu ensinar para a igreja fazer isso e eu não faço. Eu estou roubando, né? Nessa. A gente tem essa consciência muito clara, porque a Bíblia ela é simples de entender, não é verdade, irmãos? Amém? O redízimo é o que o Leandro falou, afeta mesmo toda a nação. Temos que dar, né? O Léo também é obreiro lá, sabe dessa responsabilidade, né? Então a gente tem que dar, não dá para comer isso aí não. Amém? E aqui voltando em Mateus 24, espero que eu tenha esclarecido aí, Eric. Como a pergunta estava bem dentro do tempo aqui, né? Então ele fala para o povo judeu, ao 17: quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. O que está acontecendo aqui, irmãos? Uma invasão em Israel. Nesse momento está acontecendo uma invasão. O povo judeu vai ser pego ali, porque o anticristo está reinando. Ele se volta contra a nação de Israel e ele tenta destruir a nação de Israel. O 19: como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Agora que eu vi, entrou mais alguém. Então aqui, né, muitas pessoas falam, porque aqui as crianças são arrebatadas e tal. Se for pré-tribulacionismo, pode ser. Se for mesmo, talvez. Se não for nenhum desses dois e a igreja, a noiva,
todo o povo de Deus for passar por toda a grande tribulação, as crianças estarão aqui. Sabe uma coisa que eu olho, irmãos? Os grandes acontecimentos da história. A primeira coisa que ele vai fazer é cortar a libação, né? O Leandro está colocando aqui as ofertas, né? Vai cortar, né? Tudo isso daí. E aí ele vai atacar Israel, só que ele vai estar dentro, ele vai estar... Né? A gente leu lá em Daniel 11:31 que ele vai vir com um exército. E Israel vai ter que fugir. E aí, você olha na história, por exemplo, o Holocausto que aconteceu durante a Segunda Guerra. Irmãos, crianças, bebês eram mortos. Sabe o que os alemães faziam nos campos de concentração? Eles estupravam as mulheres que estavam lá. Quando elas engravidavam, isso é história, irmãos. Não é conto, não, isso é história. Eles então abriam a barriga delas e a criança caía morta e a mulher morria em cima do neném. Eles fizeram isso com milhares de mulheres no campo de concentração, que eram abusadas, eram engravidadas desse abuso e tinham a criança e elas eram mortas pelos soldados. Isso aconteceu. Entendeu? Então esse lance de tribulação, de perseguição, né, que a igreja pensa, isso nunca vai acontecer, e tem que prestar bem atenção, porque isso já acontece há um bom tempo, né? Então é muito provável. Agora imagine uma mulher judia correndo com seu filho no colo. É difícil, né? No desespero, né? Isso aconteceu com o filho de Jonatas, né? Mefibosete. A mulher foi correr com a criança lá que tinha, não lembro se era 2 ou 5 anos de idade. Caiu por cima da criança e quebrou as pernas da criança, né? E ele ficou aleijado o resto da vida. Então imagine uma mulher que amamenta o bebê de colo. É uma mulher grávida correr, né? Se eu, meio gordinho, já é ruim de correr, uma mulher grávida, então, né? Muito difícil, né? Então é nesse ambiente, está falando com o povo judeu. E ele fala aqui também, no 20, ore para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado. Né? Por que no inverno? Porque é muito frio. Tem que fugir no inverno, né? Sem ter roupas adequadas, né? O inverno rigoroso que é lá em Israel, né? Lá naquela região é um inverno muito rigoroso. Aí Jesus já fala, orem para que a fuga de vocês não aconteça nem no inverno e nem no sábado. Por que não no sábado? Porque a lei que os judeus colocaram sobre a lei, né? Por exemplo, você vai para Israel, lá tem um elevador do sábado, um elevador do Shabat, que para de andar em andar. Você pega metrô lá, no sábado, da sexta das 6 horas da tarde até o sábado às 6 horas da tarde, a viração do dia, eles estão no Shabat. O metrô lá, ele para de ponto em ponto, para não alterar a realidade do elevador, do trem. Né? Tem o elevador do Shabat que para de andar em andar. Aí eu tô com pressa, você vai pela escada. Não pode subir escada. Aí se você é judeu, não vai pela escada. Você vai entrar no elevador, não vai se esforçar, né? Que é o dia que o judeu guarda. Tem a quantidade de passos também, que é o limite, né? É o limite de passos que tem que dar. Não dá pra fugir, né? Né? Ele pode andar no máximo a 6 km por hora. No dia do Shabat, no dia do sábado, o judeu. Eu não guardo, né? Contando os passos, né? Então imagine. Aí que o Leandro está falando que eles não podem mudar a realidade, né? O malaha, né? Que é a palavra que é usada, né? Mudar a realidade, né? Por isso que eles não esquentam a comida. Os pratos do sábado são pratos frios, né? Eles não podem, né? Se queimar a lâmpada, eles não podem trocar a lâmpada, só no outro dia, né? Não pode nem acender a lâmpada. Eles não podem nem, ou tá acesa ou já fica tudo apagado. Ah, esqueci de acender
Na sexta-feira, no final da tarde, esqueceu. Vai ficar com o resto do Shabat. Então, para eles é sério isso. Então, isso aqui é um evento que vai despertar o povo de Israel, esses eventos. Amém? O Leandro está perguntando se nós podemos guardar o Shabat, o sábado. Eu vou explicar isso numa aula só de sábado. Só de sábado. Ele tem lá no Gênesis, né? O Leandro até mandou um estudo para eu assistir, lindo, maravilhoso, né? Que fala sobre o Shabat, sobre o Shabat do Gênesis, né? Gênesis 2 ali, falando sobre aquele Shabat. E eu tenho que dar um estudo só sobre isso, explicar só sobre isso. Quem sabe o Leandro já está em Sorocaba, ele pode dar o estudo também, né? Em nome de Jesus, né? Aí ele fala, ele já há um tempo que ele estuda sobre isso, pode estar falando também com a gente ali. Mas aí, se ele não tiver aqui, eu vou dar um estudo só sobre o Shabat. Só o que é isso? E o cristão pode guardar? Vamos falar. Vamos falar sim. Amém? E no 21 aqui ele fala, ó, porque haverá então grande tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Sabe, irmãos, a perseguição dos cristãos no início da igreja, o Coliseu Romano, 10 mil cristãos foram mortos no primeiro século, né, nos primeiros 100 dias de inauguração do Coliseu. Do primeiro ano da igreja até o século XIX, 25 milhões de mártires morreram, segundo Missões Portas Abertas. Só no século XX, acho que é isso mesmo que eu falei semana passada, deixa eu ver aqui que eu anotei. No século XX dobrou. Em um século foi martirizado 50 milhões de cristãos. Está aumentando a intensidade e vai aumentar cada vez mais. A gente está no século XXI e não para. Na China, os cristãos estão sendo dizimados. Na Coreia do Norte, estão aproveitando ali no Oriente Médio, que o mundo só se preocupa com o Covid-19 agora, né, irmãos? Ninguém morre de outra coisa. Né? Você sofreu um acidente de carro, você morre de Covid-19. Se o avião cai, morreu de Covid-19, né? E estão aproveitando que o mundo só olha para isso, e estão martirizando milhares de cristãos no mundo. Milhares, na África. Tá terrível. Tá terrível. E aí no 22 ele fala, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Eu vou dar uma aula só de eleição, justificação e predestinação. Então eu não vou entrar nesse ponto agora, porque senão a aula ia descambar para outra coisa, tá? Mas existe um povo eleito, né? Que recebeu uma justificação, né? E eu vou dar uma aula só sobre isso. Não é muito longo, não, irmãos. É algo simples de entender, passeando na Bíblia, mas nós vamos tratar sobre isso sim, tá? Sobre predestinação, eleição, justificação. Né? A gente no devocional aqui umas 2 semanas atrás, que eu falei sobre isso, Nelson? Rapidinho assim, no nosso devocional, numa manhã ali, 40 minutos, Nelson? É um estudo rápido, não é difícil, irmãos. Quando você lê na Bíblia, né, não resta dúvida, né? Então eu não vou entrar no mérito dessa questão agora, tá? Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para que, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Olha Jesus falando, irmãos. Mas o cara profetiza, é um falso profeta, profetiza, faz sinal, é de Deus. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção. Se sair da Bíblia, é falso profeta. Presta atenção. Jesus está avisando antecipadamente. Eles vão fazer sinais e maravilhas, irmãos. Imagina o anticristo morre e volta à vida.
A gente acabou de ler em Apocalipse 13. O cara vai morrer e vai voltar, irmãos. Pronto. Quem tinha dúvida vai se converter ao cara. Não é não? Então a gente tem que guardar o nosso coração pela palavra. Juliano, o que eu faço? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Amém? Que é ela que vai guardar o nosso coração. Mas como eu já falei sobre isso, eu não vou me deter, tá? Só lembre, Jesus avisou, ele falou, vejam, 25. Vejam, eu os avisei antecipadamente. Né? Ninguém vai ser... Irmãos, eu não gosto de ler. Eu começo a ler a Bíblia, me dá um sono. Você está dormindo. Você não está com sono, você está dormindo. Só que a hora que o despertador tocar, você não vai ter como se proteger. Em nome de Jesus, presta atenção. Nós que estamos aqui não, né? Acho que só acontece isso lá no Japão, né? Aqui no Brasil não, né? O brasileiro lê, né? Gosta de ler, né? O 26. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ele está lá dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, aí acaba a tribulação, aí Jesus vai se manifestar como um relâmpago que sai do oriente para o ocidente. Irmãos, a invasão de Israel será grande naquele dia, os mortos ficarão jogados na cidade. Por isso que ele fala dos abutres, aqui ali onde estiverem os corpos, ali ajuntarão os abutres. Houver um cadáver, muita gente vai ser morta nesse período, nesse tempo. E aí Jesus vem, ele vai se mostrar como um relâmpago que aparece do Oriente até o Ocidente. E aí fala aqui no 29 em diante, né? Imediatamente após a tribulação daqueles dias. Então, dá para eu entender, pastor, que vai ter toda a tribulação para Jesus ver? Isso é provável. O sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Por que isso vai acontecer? Porque Jesus vem. Não precisa do sol artificial, o sol da justiça está se manifestando. Imagina esse evento acontecendo. Leandro, quanto estudo, hein, pastor Juliano? Mas só no meu HD externo eu tenho acho que uns 60. Uns 100 e pouco é pregação no HD externo e uns 60, 70 é estudo. Pronto já. Que eu vou devagarzinho colocando aí, né? Então tem estudo. Mas tem que ir uma ponta puxando a outra, né, Léo? A gente que gosta de estudo, né? E tanto que eu gosto que eu tenho um culto, toda igreja que eu abro tem um culto só de estudo. Sabe? Não é escola bíblica dominical, é um culto de estudo. Né? Onde a palavra vem nos libertar. Sabe, tem igreja que tem culto de libertação e tal. Esse culto para mim é um culto de estudo. Porque João 8,32 diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Para aquele que se converte, que se torna discípulo. Amém? O 31 ali ele fala isso, né? E os judeus que creram e se tornaram discípulos, né? Então ele disse, né? O João 8,32, que o Bolsonaro tanto usa, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas isso é para quem se torna discípulo. Né? O Bolsonaro dizer isso sem ser discípulo, ele só está citando versículo. Tem que se tornar discípulo. Aí a verdade liberta. Amém, irmãos? Então é muito estudo que a gente tem aí, né? Aí, né, os poderes celestes desfarão. A nova Jerusalém vem sobre a terra. E repousa sobre a Jerusalém terrestre. E ali começa a ser estabelecido o milênio, o reinado de Cristo. E olha aqui o 30 aqui que diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Olha, irmãos, isso aqui. O que vai acontecer? Jesus é um homem. Jesus
tem um corpo físico que foi glorificado, mas ele comia depois de ressuscitar. A gente vai receber um corpo assim, irmãos, que pode comer. Jesus, mas era um corpo que ele atravessava a parede, né? Eu falei outro dia, um questionamento aí, né? Os discípulos estão todos numa sala trancados, com medo. E Jesus se coloca no meio deles e fala: paz seja convosco. Aí todo mundo já dá aquela tremida, né? E aí Jesus se manifesta ali para eles. Jesus está com eles, depois vai lá encontrar com discípulos na estrada de Emaús. Né? Então, é um corpo glorioso que nós vamos receber também. Jesus voa, ele sobe aos céus, mas ele subiu na manhinha, né? Esse será o Leandro fala: espera aí, será que é o terceiro templo, a Nova Jerusalém descendo do céu? Esse é o verdadeiro terceiro templo, né? Templo eterno, né? Que já existe lá, onde tem a arca que Moisés viu e fez uma cópia na terra, né? É esse ambiente, né? Esse é o Éden de Deus. Esse é o Éden de Deus. A Bíblia fala de 3 Édens. Esse é o Éden de Deus, a Nova Jerusalém. Ali tem o rio que corre do trono, e de um lado e do outro do rio tem a árvore da vida. Apocalipse fala isso, a gente vai ver. São 2 árvores na vida, na Éden de Deus. Isaías fala isso. Tem Bíblia que fala Éden, tem Bíblia que fala lugar de delícias ou lugar de prazer. É a tradução da palavra Éden, tá? Então, dependendo da tradução em Isaías, fala Éden ou lugar de prazer, né? O lugar da habitação de Deus, né? Que é onde nós vamos habitar em nome de Jesus, tá? Então Jesus, imagina, é um homem vindo nas nuvens. Não estamos falando de um cara de 300 metros de altura, irmãos. Ele vai vir numa altura que todo mundo pode ver. E ele vai passear por toda a terra. Como um relâmpago, vindo de um lado para o outro. E ali ele vai liberar anjos, olha aqui o versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Toda a terra vai ver ele vai estar numa altura que todas as pessoas vão ver ele. Conseguir ver um homem voando. Irmãos, não é à toa que Dragon Ball tinha lá o Goku voando numa nuvem, irmãos. Você tá de brincadeira comigo, né? Que você vê o Dragon Ball e nunca se ligou nisso. Cara que vem de fora aí pra lutar na Terra, tipificando, ele querendo falar que é Jesus ali, né? Aí, mas o grande herói da Terra é o Mr. Satan, né? Quem já assistiu lembra, né, irmãos? Né? Aí a turma já fala Avengers, né? Olha lá o Leandro, fala de outro desenho, esse eu gosto. Ou não, né? Não, só pra você entender, tem muitas alegorias aí, irmãos. Né? Muitas alegorias aí. E a gente fica aí vacilando, né? Até o diabo tá falando, irmãos. Nem ele não dá conta. Né? Então Jesus vai vir naquele dia e toda a terra vai ver ele vindo. Toda a terra vai observar a presença dele vindo. Né? E nesse momento os vencedores, né? Aquele que perseverar até o fim, né? Lutando, né? Lutando contra, matando os outros, não. Não. Essa semana que vem eu vou... O Leandro Thanos, é o Thanos, né? Que vem, estala o dedo, desfaz tudo e cria tudo, né? Mas semana que vem a gente vai entrar na sequência até o 25 e a gente vai entender melhor, já é 8h40, né? 8h39. Eu acho que já tá bom. Eu não sei se passou rápido pra você aí, mas pra mim passou rápido demais aqui. Passou rápido, é isso? Passou? Tá, eu vou encerrar hoje esse período da aula, até aqui o 31, né?
Mateus 24, 31 aqui. Depois a gente vai entrar, vai ler até Mateus 25 semana que vem, que já não é tão demorado. São as parábolas que nos ajudam a nos preparar para os eventos que vão acontecer. Tá? A gente está vendo os eventos que vão acontecer e agora Jesus vai dar orientações de como se preparar para esse dia. Né? Então, né, semana que vem a gente vai ter mais. Beleza, irmãos? Eu vou encerrar a gravação, tá? Mas eu vou continuar aqui com vocês para a gente ir para as perguntas aí, né? Em nome de Jesus, tá bom? Se você